Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um assunto que tem me chamado muito a atenção ultimamente é a expansão do islamismo do mundo inteiro, né? Eu sei que por trás dessa expansão tem questões locais, como por exemplo a guerra que tem empurrado muitos muçulmanos, né? Forçado eles a se espalharem pelo mundo inteiro. Mas eu entendo também que há um propósito do Islã por trás disso também. A intenção, eu entendo, que em alguns momentos é difundir a religião, a cultura, por todos os lugares onde esses muçulmanos são espalhados. Mas eu entendo também que Deus, como o Senhor da história, Senhor de todas as coisas, Ele está no controle dessa situação. E o fato dos muçulmanos se espalharem pelo mundo inteiro, eu entendo também que é um aspecto da providência de Deus para que esses muçulmanos, por onde eles vão passando, né, os países para onde eles estão sendo obrigados, forçados a se refugiarem, países cristãos, lá eles têm a oportunidade de conhecer o cristianismo, já que em muitos desses países árabes a presença de cristãos ela é extremamente reprimida. Quando eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso do seminário, eu falei sobre evangelização. E como nesse tipo de trabalho você tem que fazer uma pesquisa mais ampla, nós tivemos que ver a evangelização no Antigo Testamento e o papel de Israel, né, nesse trabalho de evangelização. E eu tive a oportunidade de conhecer um material, né, uma tese de Timóteo Carricker, que ele tem uma tese interessante sobre o papel evangelístico de Israel no Antigo Testamento. Ele diz que no Antigo Testamento a evangelização acontecia de maneira centrípeta. Aí, claro que é uma referência que ele faz à força da física que puxa, por exemplo, imagine um carro vai fazer uma curva e tem duas forças exercendo sobre esse carro. Uma força que puxa esse carro para o centro, né, da pista para que ele não vá para fora, e a outra força que é a centrífuga que puxa esse carro para fora. Então ele diz que no Antigo Testamento a evangelização com Israel ela acontecia de maneira centrípeta, ou seja, as nações eram atraídas a Israel e muitas pessoas eram convertidas porque, sendo atraídas a Israel, elas viam os grandes feitos de Deus, o poder de Deus se manifestando ali no meio do povo, e muitas delas eram convertidas através desses feitos de Deus. Então, a evangelização de Israel no Antigo Testamento, Timóteo Carricker entende que era de maneira centrípeta, ou seja, ao invés de Israel sair para evangelizar, os povos pagãos vinham a Israel e lá eles eram convertidos por Deus. Ele entende que no Novo Testamento houve uma mudança e agora a evangelização é centrífuga, ou seja, é a igreja que sai para evangelizar os povos. Nós vemos isso na ordem de Jesus, que Jesus ordenou que os discípulos fossem por toda parte, fazendo discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a ideia do id, do sair do lugar onde está e ir em busca dos ímpios para que eles possam conhecer o Evangelho da graça. Eu entendo, analisando aí, um dia desse eu estava pensando sobre essa tese de Timóteo Carricker, que talvez o que esteja acontecendo hoje no mundo tenha um pouco desse papel da evangelização de Israel no Antigo Testamento. Ou seja, o fato dos cristãos serem impedidos de entrar em muitas terras árabes e esse fato deles estarem se espalhando pelo mundo inteiro faz com que os cristãos, ao invés de irem às terras árabes evangelizar os muçulmanos vêm até as terras cristãs e eles são evangelizados. Nós não podemos nos esquecer que Deus tem o controle da história, né? Algumas pessoas ficam apavoradas achando que o islamismo vai dominar o mundo, e isso pode acontecer, né? Até mesmo para se cumprir algumas palavras de Jesus, de que a perseguição iria aumentar contra os seus discípulos, contra o seu povo. Mas eu não tenho dúvida de que o fato desses muçulmanos saírem das suas terras, dos seus países, e serem forçados a irem para outros países cristãos, é uma grande oportunidade da gente evangelizar esse povo nas nossas terras. Que Deus nos dê a graça e as estratégias para fazer isso. Apresentar o Evangelho a essas pessoas que estão desesperadas, em fuga, né, e que ainda não conhecem o Salvador Jesus Cristo.
Que Deus te abençoe e que você possa ser relembrado dessa verdade nessa manhã, nesse dia, de que o Senhor Deus, Ele tem o controle da história e Ele governa esse mundo por meio de um varão chamado Jesus Cristo. Deus te abençoe.